Olá, eu sou Valdir Floriano, sejam todos bem-vindos ao canal GoDaddy Treinamentos e Desenvolvimento Humano. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que me foi apresentado através de um formulário que eu utilizo para obter temas para eu apresentar aqui, né? Então eu estou montando aí o meu curso de liderança. Então eu fiz um formulário e essa questão que chegou até mim foi uma das questões que foram apresentadas nesse formulário. E a questão é a seguinte: o que um líder deve fazer quando ele é mais novo do que os seus liderados e quando ele tem menos tempo de casa do que os próprios liderados? Então é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, mas antes de eu começar, eu já vou pedir para você clicar aí no joinha. Então clica nesse sinalzinho assim de positivo, nesse joinha aí, porque assim você ajuda com que esse vídeo atinja um número ainda maior de pessoas. Se esse conteúdo aqui fizer sentido para você, faça a sua inscrição, se inscreva no meu canal e compartilhe com todos os seus contatos, tá bom? Vamos lá então, gente, ó, é o seguinte, eu vou considerar aqui pelo menos dois cenários. Então você é o líder de uma equipe e você acabou sendo designado para liderar essa equipe pelo seguinte motivo: você é um profissional que tem uma elevada expertise, ou seja, você é um profissional que tem um elevado conhecimento dentro de um determinado assunto ou dentro de uma determinada área, e por esse conhecimento que você possui, por esse conhecimento que você tem, muito elevado e muito acima das pessoas que estão ali à sua volta, você foi designado para ser o líder. E suponhamos que a liderança que você vai exercer está relacionada a um projeto de uma determinada empresa. Então você, por ser um detentor de elevado conhecimento dentro de uma determinada área e de todas as nuances e as variáveis que um determinado projeto possui e apresenta, então você foi designado ali para ser líder. Nesse caso, vai fazer muito pouca diferença se os teus liderados são mais velhos do que você, né? Tanto em idade ou como mais tempo de casa também, né? Então não importa se eles têm mais tempo de casa do que você ou se eles têm mais idade do que você. Se você é um profissional que detém um elevado conhecimento, uma elevada expertise numa determinada área, então você é que tem a voz de comando, é você que determina e é você que toma as principais decisões para que aquele projeto possa transcorrer da maneira mais fluida possível e para que os resultados sejam verdadeiramente atingidos, sejam verdadeiramente conquistados, né, e aquele projeto venha de fato se tornar realidade. Então essa é a primeira situação. Não importa se você é mais novo do que os teus liderados, do que os demais membros da sua equipe. O fato é que você tem um elevado conhecimento, uma elevada expertise e você acaba sendo uma autoridade naquela área, naquele setor, por conta desse conhecimento, por conta da sua expertise, por conta do conhecimento técnico e aprofundado que você tem numa determinada área. Nesse caso, o que você faz? Se você começa a perceber que os teus liderados começam a apresentar, manifestar resistência com relação à tua liderança. Aí eu vou ter que dizer uma coisa aqui que em outros vídeos aí eu já falo, e se você quiser acompanhar, eu falo sobre feedback estruturado. Você vai ter a oportunidade de se aproximar desses liderados, chamá-los para conversar e apresentar o feedback para eles, e fornecer um feedback para eles, fornecer um feedback estruturado, né? Falando a respeito do comportamento deles, da atitude que eles estão tendo e quais são os efeitos que determinados comportamentos estão apresentando à equipe, né? Os danos que estão apresentando à equipe, e não só à equipe, mas também ao projeto como um todo. Então você, como líder, ainda que você seja um profissional assim que de repente não reúna todas as competências que um líder precisa reunir para poder ser o líder de uma equipe, mas você é um profissional que tem um elevado conhecimento técnico e isso precisa ser levado em consideração. Então você vai chamar essas pessoas, se você perceber, né? Então a partir do momento que você percebe que existem membros da equipe que
começam a manifestar insubordinação a você pelo fato de você ser mais novo, então você vai chamar essas pessoas, né? E você vai fornecer um feedback de maneira individual. Então você vai chamar cada um de maneira individual e você vai falar dos resultados, daquilo que você está observando, daquilo que você está constatando no comportamento deles, você vai falar especificamente do comportamento deles, você vai fornecer um feedback estruturado, né, um feedback de maneira adequada a esses profissionais, a esses liderados, e você vai fazer isso por uma, por duas, por 3 vezes. Se você, enquanto um profissional detentor de uma elevada expertise, né, de um elevado conhecimento técnico numa determinada área, né, num determinado segmento, você perceber que a permanência desses profissionais está prejudicando, está comprometendo o resultado daquele projeto o qual você é líder, então aí você precisa de fato tomar uma decisão. Aí você precisa realmente fazer uma escolha e tomar uma atitude mais enérgica, né? E procurar, se for o caso da sua gerência, se for o caso do RH, e chegar lá e expressar e dizer, né, ó, com esses profissionais que não está tendo mais condições de trabalhar, porque está aqui, ó, já forneci um feedback a respeito do mesmo assunto, já forneci o segundo feedback a respeito do mesmo assunto, forneci o terceiro feedback a respeito do mesmo assunto e não percebi uma mudança de atitude e o projeto está sendo comprometido. Então você vai apresentar isso aí e se não tiver realmente mais condições de permanecer com esses profissionais, eles vão ter que ser dispensados, porque não vai fazer muito sentido você, enquanto membro, enquanto líder de uma equipe e com membros que estão ali tomando atitudes sabotadoras que prejudicam o bom desenvolvimento e a performance do projeto, então você vai ter que realmente tomar uma decisão, fazer uma escolha ali de desligar essas pessoas e colocar outras pessoas que realmente estejam de fato comprometidas. Aí nesse caso, é o fato de você ser mais novo, não só em termos de idade, mas como tempo de casa, você, na condição de líder, você vai ter que tomar de fato essa atitude. Então essa é a primeira situação que eu apresento. Você é um profissional que tem uma elevada expertise, você tem um elevado conhecimento num determinado assunto, num assunto específico, numa determinada área, e você foi designado para ser o líder da equipe pelo conhecimento técnico, por essa expertise que você tem. Então não vai fazer muito sentido você estar com pessoas, ainda que elas sejam mais velhas do que você, que não têm o conhecimento técnico que você tem, mas que elas estão tendo atitudes ali, comportamentos que venham a sabotar o bom andamento do projeto, né? Então isso vai envolver questão assim de autoconhecimento também, né? Você como líder ter autoconhecimento, você ter noção e consciência daquilo que você realmente sabe, daquilo que você realmente conhece, e você fazer uso desse conhecimento para impor e estabelecer a sua autoridade, tá bom? Então esse é o primeiro caso, essa é a primeira situação. Então a segunda situação é uma pessoa que foi uma pessoa nova, né? Que foi escolhida dentre o grupo de profissionais, que foi escolhida para ser líder, mas só que ela é mais nova do que os demais profissionais, não só em idade, como em tempo de casa. Só que essa pessoa, esse líder que foi escolhido, reúne um conjunto de competências que o tornam apto a exercer aquela liderança. Então, isso aqui está um detalhe interessante. Porque esse conjunto de competências, então vamos pegar lá, como eu já falei antes, então esse líder é capaz, ele tem capacidade, ele sabe fornecer um feedback, ele tem essa competência de fornecer feedback, ele tem uma comunicação assertiva, ele tem uma comunicação efetiva com a sua equipe, ele consegue estabelecer um canal de comunicação muito fluido, muito direto, muito claro, muito objetivo com a sua equipe. Então ele tem uma comunicação assertiva, ele tem uma assertividade na sua postura. Então ele tem iniciativa, então é um jovem, muitas vezes, líder, que tem iniciativa. E ele tem uma visão sistêmica do processo. Então ele consegue enxergar o processo do qual ele passa agora a ser responsável e do qual ele é agora responsável, ele consegue ter uma visão sistêmica de como é que começa e como é que termina. Então ele tem um conhecimento de todas as etapas de um processo. E o que acontece muitas vezes?
Então tem um profissional lá que já trabalha há 5, 7, 10 anos na empresa, então ele tem um conhecimento gigante, um conhecimento aprofundado dentro do processo o qual ele é responsável, dentro da máquina, na operação, na atividade que ele faz. Ele tem um conhecimento grande, mas é somente daquele universo ali. E ele não tem a noção de como é o todo do processo, ele não tem essa visão sistêmica, essa visão abrangente, essa visão holística do projeto. E muitas vezes esse profissional, ainda que seja mais novo e ele não tenha o mesmo conhecimento profundo, técnico, daquele que já está há mais tempo ali na empresa, mas ele já em pouco tempo ele conseguiu desenvolver uma visão sistêmica, onde ele consegue perceber e conhecer todas as nuances do processo, desde quando começa até quando termina. Então isso é considerado uma competência que o torna apto para se tornar um líder. Então vamos lá, eu falei de fornecimento de feedback, eu falei de comunicação assertiva, eu falei de visão sistêmica, iniciativa é uma outra característica, né, uma outra competência que esse líder tem. Embora que ele seja mais novo, mas ele é uma pessoa que tem iniciativa, ele vê as coisas para fazer, então ele já tem aquela iniciativa de ir lá e pegar para fazer, reunir a equipe, colocar na cabeça da equipe que aquilo que tem para ser feito é importante, então ele tem essa iniciativa, ele consegue trazer a equipe para si, para fazer com que aquilo seja feito. Ele tem acabativa também, uma outra característica. Então ele começa e termina, porque não adianta muitas vezes você ter iniciativa, tu começa a fazer várias coisas, mas daí fica tudo pela metade. Então ele tem iniciativa, mas ele tem acabativa também. Então tem inteligência emocional, uma outra característica, ele consegue fazer essa leitura, né, de aspectos emocionais que envolvem a equipe. Ele é uma pessoa que tem resiliência, que não importa muitas vezes se ele é cobrado, às vezes da alta gerência, então é um líder que não importa se ele é cobrado, se ele é exigido, mas ele consegue realmente se recompor e sempre entregar os resultados que são exigidos dele. Então tem empatia, ele consegue entender as dores ali dos seus liderados, estabelecer um canal de comunicação direto. Então quando ele tem liderados que são mais velhos do que ele, e eles ficam achando assim, poxa, mas foram colocar esse cara aí que é novo de empresa, que é um gurizão, que é um menino ainda, aí para ser líder, eu estou aqui já há 10 anos, né, já tenho mais idade, eu que era para ser líder. Olha, uma coisa, então você que é um líder, que é novo e que tem os teus liderados que são mais velhos do que você, e que muitas vezes eles têm essa atitude de ficar querendo te jogar na cara isso, te sabotar. Então uma coisa que você líder, você que é esse líder, você precisa ter consciência das tuas virtudes e das tuas competências. Isso precisa estar claro para você. E que você foi colocado ali para ser um líder por essas competências que você reúne. E que se fosse para ser aquele profissional que tem 10 anos de casa, muitas vezes, né, e que tem mais idade do que você, se ele reunisse todas as competências, ou se reunisse mais competências do que as que você tem para ser um líder, quem seria o líder? Seria ele. E no teu posicionamento, na tua postura, na tua atitude, na tua comunicação, isso tem que deixar transparecer. Então não importa muitas vezes que você, líder, você não tenha um conhecimento tão grande, específico, né, de uma determinada máquina, de um determinado equipamento, de um determinado software, não importa que você não tenha, você precisa ter conhecimento técnico. Então não vá pensar assim que eu vou ser o líder aqui de uma equipe, então eu não preciso conhecer nada daqui do meu processo e está tudo bem, basta eu reunir essas competências. Está equivocado. Você precisa sim possuir conhecimento técnico, você precisa conhecer o seu processo, inclusive a educabilidade e adaptabilidade. Então, educabilidade é a capacidade de você estar em constante aprendizado, em contínuo desenvolvimento. Então, quando você tem essa consciência, né, de contínuo aprendizado e constante desenvolvimento, você vai procurar, sim, conhecer cada vez mais do processo, né, se aprofundar no processo que você lidera. Agora, obviamente, você lidera ali 10 profissionais, então cada profissional ele comanda e opera uma etapa do processo. Você não precisa ter todo o conhecimento ou conhecer mais do que cada um daqueles profissionais, mas você precisa saber
ou conhecer o mínimo possível ou o mínimo necessário para que você verdadeiramente possa conduzir aquele processo de maneira fluida e estar sempre entregando os resultados que você precisa. Então, como é que você, líder, que é mais novo do que os profissionais que você lidera, não só em termos de idade, como em tempo de casa, você precisa verdadeiramente se posicionar, você precisa desenvolver uma autoconfiança, entendendo que você foi designado para ser líder, porque você reúne competências que se destacam, claro que se destacam em você, né? E que permitem que você lidere uma equipe. Agora é claro que as outras competências você vai precisar desenvolver também, né? A sua maturidade, né? A sua empatia, a sua capacidade de empatia, de desenvolver empatia, de manifestar empatia, de fornecer feedback. Então você precisa desenvolver tudo isso também e aperfeiçoar. E não só isso, porque além de você, como líder, ser o profissional que precisa entender de pessoas, como as pessoas funcionam, como as pessoas operam, entender o temperamento das pessoas, entender a personalidade, entender os perfis comportamentais, entender o potencial de cada profissional dentro de uma determinada área específica, ali na sua particularidade. Então, quando você entende isso, quando você consegue fazer essa leitura, você consegue fazer o mapeamento e fazer e colocar cada profissional em atividades e em funções que eles consigam entregar e que eles possam entregar o máximo de resultado, você está sim sendo um líder de alta performance e de alto desempenho. Então você desenvolva a sua autoconfiança e saiba que você está ali como líder porque você reúne uma quantidade de competências que permitem você estar ali. Agora, uma coisa que você, em hipótese alguma, pode fazer é entrar numa zona de conformismo e achar, não, agora eu sou líder aqui, me colocaram como líder, então não importa aí que os outros vão ficar dizendo, que os outros vão ficar falando aí, eu vou ficar aqui porque agora sou eu que mando, que está tudo no meu controle agora. Você jamais pode cair nessa mentalidade, nesse engano, nesse equívoco, nesse engodo. Então você precisa sim se desenvolver as competências de líder e também desenvolver as competências técnicas necessárias para você se aprofundar e conhecer cada vez mais o processo que você lidera, tá bom? Outro sim, se você começar a perceber, você líder novo, mais novo do que os teus liderados, você começar a perceber que os teus liderados começam a te sabotar, você percebe que eles começam a te sabotar, o que você vai fazer? Você vai chamar esses profissionais, porque ele geralmente numa equipe, então tem às vezes aquele profissional que tem mais tempo de casa, que tem mais tempo de empresa, ou que é mais velho, ele exerce sim uma certa influência sobre os demais membros da equipe. Então você precisa identificar esse profissional e fornecer a ele ali um feedback e apresentar, né, quais são as situações que estão se manifestando, que estão acontecendo. Você precisa apresentar isso para ele através de um feedback estruturado também e deixar claro, né, ó, as coisas estão acontecendo assim, eu estou percebendo isso no teu comportamento, estou percebendo aquilo, coisas que você realmente consiga demonstrar, né? Não adianta você chegar lá com ilações, né? Com delírios lá para ele, né? Com alucinações. Então você tem que chegar, apresentar a ele coisas que você realmente consiga demonstrar. Então você apresenta para esse liderado, né? Que você percebe que entrou numa rota ali de sabotagem e que ele fica fomentando, né, os demais membros da equipe para ir na onda dele. Então você tem que chamar essa pessoa aí que está tendo uma influência sobre os demais e buscar corrigir esse comportamento. Então você fornece um feedback, fornece 2 feedback, 3 feedback pelo mesmo motivo e você deixa tudo isso registrado numa ata, né, numa folha, deixa tudo isso devidamente registrado de que você forneceu um feedback, forneceu 2, forneceu 3. Se você perceber que não há uma mudança de comportamento, que não há uma mudança de atitude, você vai ter que tomar uma decisão. Você, como líder, né, precisa tomar uma decisão mais drástica, uma decisão mais séria. Porque não é possível que você esteja liderando uma equipe, né, e você esteja com profissionais ali que estejam sabotando. Aí uma outra alternativa é você, como líder, se encostar nesse profissional que você percebe que está exercendo uma certa influência no comportamento dos demais e você, de maneira humilde,
reconhecer que precisa da ajuda desse profissional para que o processo, para que a produtividade, para que a qualidade do processo que você lidera realmente sejam atingidos, porque afinal de contas todos os trabalhadores ali, todos os profissionais estão ali com um só objetivo, fazer com que a empresa venha realmente ser produtiva e gerar qualidade, ser lucrativa, né? Em última análise, o objetivo principal é esse aí, uma empresa seja lucrativa. Então aquele processo precisa ser lucrativo também. Então você como líder, tenha essa humildade de se aproximar dessa pessoa que você está percebendo que está sendo o pivô, né, de um movimento ali de rebelião, de conspiração. Você se aproxima dessa pessoa e esgote ali com essa pessoa todas as possibilidades de vocês se alinharem e você ter essa pessoa realmente do seu lado. Agora, depois que você esgotar todas essas possibilidades de fornecimento de feedback, né, de uma tentativa de aliança com esse profissional ou com esses profissionais, né, e você perceber que não tem condições, aí você como líder você tem o compromisso, né, e a tarefa de tomar uma decisão que realmente possa reverter essa situação, porque não é possível você estar liderando uma equipe com profissionais que estão ali a todo momento te sabotando. Tá bom, gente? Então fica aqui essa dica de hoje, obtida através do formulário do meu curso, tá, gente? Então estou desenvolvendo um curso que brevemente eu estarei disponibilizando aqui, eu vou sempre deixar nos links aqui, mas você vai ter a oportunidade de acessar o meu curso, Líder Chão de Fábrica, onde eu vou apresentar a você, gente, as principais técnicas, as estratégias e as ferramentas que estão sendo utilizadas hoje no treinamento e na formação de líderes de alta performance e de alto desempenho. E eu utilizo tudo isso nas minhas mentorias, nos processos de coaching, nos treinamentos que eu realizo dentro das empresas. Eu criei uma metodologia que tem apresentado muitos resultados. Tá bom, gente? Quero agradecer vocês por ter estado comigo até aqui. Um grande abraço a você e até o próximo vídeo.